Começa hoje o julgamento de 4 pessoas envolvidas na morte de Bernardo Boldrini. Entre os réus estão o pai e a madrasta dele. O menino de 11 anos foi assassinado em 2014 no Rio Grande do Sul. O Supremo Tribunal Federal discute se é crime de apropriação indébita quando o comerciante não repassa o ICMS. Uma audiência pública foi convocada para ouvir advogados e interessados no resultado do julgamento do processo que trata do assunto. Superior Tribunal de Justiça entende que não cabe indenização em casos de roubo e sequestro em rodovia administrada por concessionárias. A ministra Nancy Andrighi ressaltou que a obrigação da concessionária se restringe ao bom estado de conservação e à sinalização da rodovia. E ainda, o combate ao bullying nas escolas. A Lei 13.185 de 2015 obriga escolas a combaterem a intimidação sistemática. Olá, boa tarde. Boa tarde. 4 pessoas acusadas de matar e ocultar o corpo de Bernardo Boldrini começam a ser julgadas hoje em 3 Passos, no Rio Grande do Sul. Entre os réus estão o pai e a madrasta do menino. O crime foi em abril de 2014. Ao todo, 18 testemunhas vão ser ouvidas pelos jurados, 5 indicadas pela acusação, 9 pela defesa, além dos 4 acusados. Leandro Boldrini, pai de Bernardo, Graciele Ugolini, madrasta, e Edelvânia e Evandro Virganovics respondem pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Hoje de manhã foram sorteados 7 dos 25 jurados. Eles vão formar o conselho de sentença, que vai decidir se os réus são culpados ou não. Ao longo do julgamento, todos vão ficar confinados no Fórum de 3 Passos, no Rio Grande do Sul. Bernardo Boldrini desapareceu no dia 4 de abril de 2014. Ele foi encontrado morto 10 dias depois, enterrado, às margens de um riacho no município de Frederico Westphalen. Laudos da perícia apontam que o menino morreu por uma superdosagem de medicamento sedativo. A previsão é que o julgamento dure até 1 semana. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a medida cautelar de indisponibilidade de bens e valores do ex-diretor de óleo e gás da Mendes Júnior, Rogério Cunha de Oliveira. Ele é réu em uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa no âmbito da Operação Lava Jato. A 3ª turma, por unanimidade, negou o recurso apresentado por ele e decidiu que a apreensão judicial deve ser mantida, pois é uma garantia de ressarcimento do dano causado pela possível fraude praticada contra o poder público. A Advocacia Geral da União busca o ressarcimento dos danos materiais causados à estatal pelos atos ilícitos. A Justiça de Brumadinho, Minas Gerais, determinou a prisão de 2 mulheres que tentaram receber doação da mineradora Vale pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão. No primeiro caso, a mulher tentou ganhar da empresa R$100 mil. Ela apresentou um documento falso na hora do requerimento. Já a outra mulher queria levar R$50 mil, dizendo que morava na zona de autossalvamento. Mas, após algumas diligências, a Justiça chegou à conclusão de que essa mulher é moradora de rua e tentou tirar proveito da tragédia. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que não cabe indenização em casos de roubo e sequestro em rodovia administrada por concessionárias. Em primeira instância, o juiz condenou a concessionária que administra a rodovia a pagar indenização de R$55 mil por danos morais e materiais. A condenação e o valor fixado foram mantidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná. Mas no STJ, o entendimento foi diferente. Para a 3ª turma, a concessionária de serviços públicos não tem responsabilidade objetiva em casos de roubo e sequestro. Este advogado explica que esse conceito pressupõe a responsabilização da empresa mesmo quando ela não é culpada pelo dano, mas não se aplica em qualquer situação. A atividade, então, empresarial, ela é acionada no primeiro plano como responsável pelo dano, mas há limites para isso. E o judiciário tenta demarcar aonde se encontram esses limites nos casos concretos que surgem. A delimitação de onde é objetivo e onde é preciso se verificar o elemento subjetivo vem da lei e do entendimento judicial.
A família foi assaltada na área de atendimento ao usuário em uma rodovia com pedágio no Paraná. Além de ter o veículo roubado, uma das vítimas foi amarrada e abandonada a 20 quilômetros de distância. A relatora do recurso apresentado pela concessionária no STJ, a ministra Nancy Andrighi, entendeu que os assaltantes foram os únicos responsáveis pelos danos morais e materiais e que não houve qualquer relação com os riscos empresariais assumidos pelo prestador de serviços. A ministra Nancy Andrighi ressaltou que a obrigação da concessionária se restringe ao bom estado de conservação e à sinalização da rodovia. E que a empresa não é obrigada a fornecer presença efetiva de segurança privada ao longo da estrada, mesmo que seja em postos de pedágio ou de atendimento ao usuário. Nancy Andrighi destacou ainda que a ocorrência de roubo e sequestro com emprego de arma de fogo é evento capaz e suficiente para romper com a existência de nexo causal, afastando-se assim a responsabilidade da recorrente. O Sindicato dos Empregados no Transporte Coletivo de Itajaí, em Santa Catarina, vai ter de pagar R$20 mil por não respeitar a quantidade mínima de ônibus em circulação durante greve, conforme determinação da Justiça. A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus durou uma semana. Os empregados da empresa de transporte coletivo de Itajaí entraram em greve depois que a empresa parcelou o pagamento dos salários. Como o parcelamento não está previsto na Convenção Coletiva do Trabalho, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, em Santa Catarina, considerou a greve regular. No entanto, o TRT determinou que fossem mantidos 60% do serviço de transporte público nos horários de pico e 30% no restante do dia. A multa diária, no caso de descumprimento, foi fixada em R$20 mil. A empresa recorreu, alegando que o percentual mínimo não foi respeitado, mas o regional entendeu que a questão não teria mais relevância, porque o município de Itajaí adotou um plano emergencial para suprir a falta dos empregados em greve. O caso foi parar na sessão de dissídios coletivos do TST. A relatora ministra Dora Maria da Costa destacou que o plano emergencial não justifica o descumprimento da liminar, ainda que a greve tenha sido respaldada pela lei. A decisão foi por maioria, com votos contrários do ministro Maurício Godinho Delgado e da ministra Kátia Magalhães Arruda. O sindicato da categoria foi condenado a pagar a multa estipulada em R$20 mil. O valor vai ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Após a ação do Ministério Público, a Justiça determinou que o governo federal agilize os atendimentos para emissão de carteiras de trabalho em Santarém, no oeste do Pará. Atualmente, o sistema de emissão de carteira de trabalho no Pará só atende 40 pessoas por dia e o tempo de espera por esse atendimento pode ser de até uma semana. Em janeiro, o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público do Trabalho, ajuizou uma ação na Justiça para que o governo federal atualize o sistema e acelere o atendimento em Santarém. Na sentença, a Justiça considerou que a demora na emissão da carteira de trabalho fere os direitos do cidadão e, por isso, vai contra a Constituição Federal. Assim que for notificada da decisão, a União terá 20 dias para providenciar as mudanças. E no próximo bloco, como combater o bullying nas escolas. É responsabilidade da escola cuidar da integridade física e moral dos seus alunos. Olha só, Rafael, é um assunto que você acompanha, principalmente pelo fato de você ser mãe de dois meninos. Dois meninos. Infelizmente é muito presente hoje em dia na sociedade, nas escolas, né, Cadu? Anos? 12 e 8 anos. Uma idade fundamental para esse tema. O bullying é uma prática cruel presente na vida de praticamente todas as pessoas. Pois é, Cadu, uma boa notícia é que uma lei aprovada em 2015 obriga escolas a combaterem a intimidação sistemática. Isabela lida com brincadeiras de mau gosto desde criança e até hoje sofre com os efeitos. Todo dia me zoando, falando coisas de mim. E depois maior mesmo, eu era muito magrinha quando era mais nova. E aí faziam muitas piadinhas comigo, falando, Olivia Palito, magricela. E isso causa insegurança nisso da pessoa e o bullying causa muito estrago. O que Isabela e muitos estudantes ainda vivem tem nome. Bullying. A gente nem precisa falar inglês para saber o que esta palavra significa. Nós falamos muito dela nos últimos anos.
e sobre como combater este tipo de violência que deixa muita criança e adolescente com medo. Uma pesquisa da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, feita com 100 mil crianças e jovens de 18 países, mostrou que, em média, metade deles sofreu algum tipo de bullying. As agressões foram por razões como aparência física, gênero, orientação sexual e etnia. No Brasil, esse percentual é de 43%, semelhante a outros países da América do Sul, como Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia. A Lei 13.185 de 2015 obriga escolas a combaterem a intimidação sistemática. O bullying é definido como a prática de atos de violência física ou psicológica cometida repetidamente para intimidar ou agredir a vítima. A jurisprudência dominante já diz que é responsabilidade da escola cuidar da integridade física e moral dos seus alunos. Então, enquanto os alunos estão ali dentro, o problema é da escola para resolver, para afastar qualquer tipo de agressão, qualquer tipo de intimidação que pode vir num crescendo até causar danos muito grandes aos alunos. A legislação prevê ainda que escolas promovam ações de prevenção dentro de sala de aula. É o que faz este colégio de ensino médio no Distrito Federal. O programa tem sido tão efetivo que mesmo com 1.800 alunos, em 2018, nenhuma ocorrência de bullying foi registrada. Basicamente é um trabalho preventivo. Você trabalha com os alunos desde a chegada à escola, tem o acolhimento, essa equipe já divide as turmas para fazer os atendimentos e todo encaminhamento disciplinar, seja ele qual for, ele é primeiro feito uma triagem pela orientação educacional. Então, quando o problema é detectado, ele já é atacado na raiz. Então, ele não prospera, né? Não tem... As paredes mostram isso. Diversidade e respeito são mensagens comuns na escola. Os resultados são animadores. Os alunos são bastante unidos, a gente se respeita, também tem palestras de debate sobre, também tem os DAs, então é uma escola bastante inclusiva. Apesar de trabalhar a autoestima das vítimas, esta psicóloga lembra, é preciso tratar também o agressor. Então a gente precisa olhar para o agressor, né, como alguém que também precisa de ser compreendido, de alguém que está, o motivo dessa agressão. E para falar mais sobre o assunto, a gente recebe agora aqui no estúdio da TV Justiça o advogado civil Fabrício Martins. Doutor Fabrício, boa tarde, muito obrigada pela presença. Boa tarde. Obrigado boa tarde. Bom, são várias as formas de bullying e às vezes pode ser até difícil, complicado identificar o que de fato é bullying. Quais são as principais características? Olha, o bullying é uma prática reiterada do valentão, que tem a intenção de, para se divertir, humilhar o outro, com apelidos, com xingamentos, com a prática na internet, que é o chamado cyberbullying. Então, diversos comportamentos são adotados por esta pessoa que pretende se divertir, vamos dizer, à custa do que ele julga ser defeito ou diferença do outro. Então, essa prática reiterada é que vai caracterizar, de fato, o bullying. Doutor, assim como em outras práticas que tem adquirido, que antigamente havia uma certa tolerância com elas e que, no fim das contas, muitas vezes caracterizam um assédio, muitas vezes sexual, situações de violência mesmo, há pessoas que dizem, muitas vezes, que não, mas hoje em dia tudo é bullying. Não é bem assim, não é, doutor? Existe uma diferença clara, uma tipificação praticamente, ainda que não haja uma previsão penal, entre o que é uma brincadeira e quando algo passa a ser exatamente tratado, deve ser tratado como bullying. Ninguém é proibido de brincar com seu colega, com seu companheiro, de ter aquela amizade, de ter o divertimento, desde que haja um posicionamento recíproco. A partir do momento em que ele passa a ser humilhante, passa a caracterizar, vamos dizer, um constrangimento para aquele que está suportando a tida brincadeira, passa a ser uma agressão, pode dizer, sexual, moral, física, e que no ambiente escolar tende a ser chamado de bullying, que é o que é previsto na legislação que foi comentada agora há pouco.
E quem são as pessoas que praticam o bullying? Qual é o ambiente onde o bullying é praticado? Parece ser óbvio, nós vimos na reportagem nas escolas, mas também em outros ambientes e por outras pessoas que não somente alunos. Hoje, diante da tecnologia e diante da circunstância em que vivemos, né, numa sociedade globalizada, nós vemos que nós temos o bullying praticado no ambiente escolar, dentro da sala de aula, quanto pode ser fora da sala de aula, mas no ambiente escolar, assim como na internet, quando os próprios agentes que causam o bullying, né, do meio social escolar praticam os atos do bullying. Agora, em relação aos agentes, nós podemos ver que tanto um aluno pode praticar o bullying contra o outro, quanto o aluno pode praticar contra o professor e o professor contra o aluno. Só que a gente está colocando somente aluno, professor, aluno, mas eu tenho que pensar que existe o coordenador da instituição, existe o diretor da instituição, existe o porteiro, existe todos os agentes envolvidos no ambiente educacional. O que deve ser observado é que o agente causador é aquele que está envolvido no ambiente educacional, que serve para educar, para evoluir, vamos dizer, o cognitivo do ser, a educação do ser, e não trazer-lhe prejuízos morais de forma que ele se torna um sujeito não muito feliz com a sociedade. A omissão, ela pode ser caracterizada? Olha, a omissão ela pode ser caracterizada no seguinte sentido. Se eu estou percebendo a prática de bullying e eu não reajo, eu professor, porque eu sou advogado, mas também sou professor. Se eu, professor, estou em sala de aula e percebo que é uma prática de bullying entre os iguais e eu não atuo, eu sou conivente. Eu faço parte desse meio que pratica o bullying. Então, é dever do professor também, ao identificar, tomar uma providência para que o bullying, então, não seja praticado. E quais são as penalidades para quem comete? Nós vamos lá. O que acontece? Nós podemos ir para o direito civil, né? O próprio direitos humanos, né? Vamos dizer, a dignidade da pessoa humana. Se você coloca uma pessoa numa situação constrangedora e desfavorável, é óbvio que cabe uma indenização por danos morais, na verdade, e reparadora, porque se a pessoa de repente precisa procurar, que é o dano material, né? Você vai precisar procurar um psicólogo, ele precisa um psiquiatra para poder se tratar, porque o resultado do bullying ele é catastrófico. Aquela criança pode virar um adulto completamente adverso daquilo que se planejou que ele fosse, inclusive ele mesmo. Ou no caso das crianças, que é menores de idade, que são os agentes, quem responde? Os pais? Como fica? Sim, ainda falando em resposta, nós vamos ver que as escolas também respondem. Porque no caso, quando eu comentei do professor que não reage, acaba o direito do consumidor indo, né? Olha só, é uma prestação de serviço. Agora, quanto à pergunta do Cadu, veja bem, se nós temos uma criança que pratica o bullying e o pai daquela criança tem ciência de que ela continua praticando bullying, e mesmo que ele não tenha ciência, é dever do pai a reparação, porque ele responde pelos atos dos filhos, enquanto menores. Ok, doutor Fabrício, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação. Muito obrigado. Obrigado. A Lei 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, foi aprovada há 20 anos. Ela acabou com a internação de pacientes em manicômios e o uso do eletrochoque. Mudou a vida de pacientes e familiares. O primeiro surto de José foi aos 7 anos. Logo, as crises se tornaram frequentes e com ataques de violência. Os pais entenderam que o jeito era mantê-lo preso em um quarto escuro. Se passaram 3 anos até a família decidir deixar o interior do Ceará em busca de tratamento adequado. Mas ao chegar a Brasília, José acabou internado na Clínica Planalto, onde, segundo ele, viveu momentos de terror. É muito doído. Eu morri e revivi por muitas vezes lá. Foi muito ruim. Falar isso aqui agora é como que você esteja vindo aqui me levar para lá de novo. Não dá para falar. O senhor apanhou? Muito. Hoje, aos 54 anos, José continua em tratamento, mas em casa. Tem esquizofrenia, bipolaridade, ansiedade e depressão. Com os remédios, as crises são evitadas. Uma situação semelhante à de outros quase 20 milhões de brasileiros que têm algum transtorno mental, segundo a Organização Mundial da Saúde.
Em abril de 2001, foi criada a Lei Antimanicomial, que garante às pessoas com transtorno mental direitos como receber o melhor tratamento do sistema de saúde de acordo com as necessidades, ser tratado com humanidade e respeito e com o objetivo de alcançar a recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade. Contar com um médico em qualquer tempo para esclarecer a necessidade ou não de hospitalização involuntária, além de ser tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos e, de preferência, em serviços comunitários de saúde mental. Com a nova lei foram criados Centros de Atenção Psicossociais, os CAPs. O espaço é aberto à comunidade e funciona em pontos centrais das cidades. Conta com psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais. Dentro das experiências que nós temos, eu trabalho aqui há 12 anos e já tive experiência em manicômio também, em unidade asilar, eu percebo que a evolução dos pacientes é muito boa. Ela é satisfatória, ela é dentro do que se espera dentro de uma unidade CAPS. Segundo o Ministério da Saúde, eram repassados por ano mais de 80 milhões de reais para manter os leitos em hospitais gerais, aqueles que não são somente para doentes mentais. Apesar disso, boa parte dos espaços ficava desativada. Ainda existe a dificuldade de atendimento para os doentes que vivem na rua ou no sistema carcerário. Atualmente, 12% da população presa, ou seja, 70 mil presidiários, têm depressão, esquizofrenia, bipolaridade ou ansiedade. Hoje, nós temos um sistema capicêntrico, focado nos CAPs, também falido, não mostrou resultado. Por quê? Porque as pessoas saíram do sistema que é hospitalar e foram para os manicômios. As prisões se tornaram os novos manicômios. O Ministério da Saúde ainda chama a atenção para outros problemas, como o aumento no número de suicídios e das chamadas cracolândias. No Brasil, nos últimos 15 anos, por exemplo, nós viemos enfrentando aumento importante das taxas de suicídio. Nós temos também aumento de pacientes com transtornos mentais graves em situação de rua. Temos também o aumento de pacientes com transtornos mentais graves presos. Esses indivíduos não vinham recebendo tratamento de maneira apropriada. Apesar disso, quem trabalha nos CAPs defende o sistema e argumenta que centenas de pacientes atendidos no local têm o quadro clínico estabilizado e voltam aos centros para fazer as atividades oferecidas. Tem situações de pacientes que chegaram aqui curatelados, pacientes que chegaram aqui com um mínimo de autonomia e que saíram daqui muito bem. E no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal discute se é crime de apropriação indébita quando o comerciante não repassa o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Uma audiência pública foi convocada para ouvir advogados e interessados no resultado do julgamento do processo que trata do assunto. Uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal vai discutir hoje se é crime ou não deixar de pagar ICMS declarado à Receita Federal. A convocação foi feita pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Ao vivo, a repórter Carolina Chaves, que conversa com a gente agora, tem outras informações sobre essa audiência. Olá, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, a audiência vai ser na sala de sessões da primeira turma do Supremo às 4 horas da tarde. Ela foi convocada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é relator de um recurso que discute se é crime de apropriação indébita o não repasse do ICMS aos cofres públicos. Devem participar advogados e interessados no caso. Além disso, terá a presença também da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que vai defender que o não repasse do ICMS cobrado do consumidor é crime e não deve ser tratado como mera inadimplência fiscal. Para Barroso, o tema é complexo e suspendeu qualquer pena contra os comerciantes que são partes do processo até que o recurso seja analisado pelo plenário da Corte. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal aceitou o recurso do Ministério Público para que 4 denunciados na Operação Patrick respondam também por lavagem de dinheiro. O grupo explorava a moeda virtual fictícia Cryptocoin para enganar os investidores. Os réus já foram condenados por crime contra a economia popular, ocultação de bens, falsidade ideológica, organização criminosa e pirâmide financeira. Agora, com a decisão da Justiça, vão responder também por crime de lavagem de dinheiro.
A Justiça vai fazer ainda leilões dos bens apreendidos para ressarcir as vítimas da quadrilha. E o programa Saber Direito desta semana trata dos limites de cada tipo de pena. As 5 aulas são sobre a chamada teoria geral da imputação penal, tanto objetiva quanto subjetiva. No Saber Direito Profissão, Yuri Carneiro fala sobre a carreira na área. E no Saber Direito Responde, o professor tira dúvidas dos estudantes. Não perca! O presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, ministro Dias Toffoli, está no Rio Grande do Sul e passou a manhã visitando tribunais do estado. No Tribunal Regional do Trabalho, Toffoli foi recebido pela presidente do tribunal, Vânia Cunha Matos. Toffoli recebeu um livro sobre o Rio Grande do Sul e retribuiu com uma edição sobre os 30 anos da Constituição Brasileira. Depois, Dias Toffoli visitou o Tribunal Regional Eleitoral, onde foi recebido pelo presidente Jorge Luiz Dallagnol. O presidente do STF tem feito visitas institucionais para conhecer as necessidades de cada estado, abrir diálogo com os magistrados e integrar o Poder Judiciário. O ministro já esteve em Alagoas, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte. E o Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Outras notícias do Judiciário você assiste às 6h30 da noite no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde e até amanhã.